Tema de hoje, a serpente. O mundo não era para ser assim. Anuncio primeiro aquilo que nós vamos estudar no texto de Gênesis. Viemos estudando Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e estamos no capítulo 3. E no domingo, dia 2 de setembro, agora de 2017, nós estudamos Ciência e Fé, um diálogo necessário. A necessidade de compreendermos que os textos das Escrituras Sagradas não devem ser tomados como literais, eles não são textos científicos, eles são textos de revelação. Ciência não entende nada de revelação, de propósito, de porquê, assim como a fé não deve se meter a ser científica para falar o como. Que a ciência descubra como o mundo foi criado e deixemos a Bíblia dizer o porquê o mundo foi criado. No domingo, dia 10 de setembro de 2017, estudamos sobre somos pó, uma relação do ser humano com a terra. A Bíblia é cheia dessa expressão. O próprio homem, a própria raça humana, que é a palavra Adão, que não é o nome próprio do homem, depois se torna o nome próprio dele, mas inicialmente se refere ao humano, ao ser humano. Na verdade, o nome Adão seria o mesmo que terráqueo, porque a palavra Adão vem da palavra terra. Essa que é a ideia. Há uma integração nossa com a Terra, há uma integração nossa com o nosso planeta, há uma integração nossa com toda a vida que tem aqui. Há uma integração nossa com os animais, há uma integração nossa com todos os seres viventes. É isso que a Bíblia quer mostrar. Nós somos todos feitos do pó. Há uma relação entre nós, há uma relação inclusive de vida entre nós. Cheguei a citar, por exemplo, para você, pega, por exemplo, aquele dia que você está... porque a nossa vida está sendo muito, não existe essa expressão, mas eu vou usá-la aqui, está sendo muito coisificada, não é? A gente só mexe com coisa, a gente só mexe com eletrônico, tudo é coisa para gente. Nossa roupa é coisa, nosso sapato é coisa, o celular é uma coisa, você entra num carro que é uma coisa, você trabalha num prédio, mora numa casa que é uma coisa, tudo é coisa do nosso lado. A gente lida com coisa o tempo todo e estamos deixando de lidar com aquelas coisas que são naturais. Então faz uma coisa, chega em casa um dia que você está estressado, arranca o sapato, a meia, vai lá e pisa na terra. É interessante, alguns de vocês nem terra na tua casa você tem, não é verdade? Nem isso. Tem gente que tua vida está tão coisificada, que não só você não tem terra na tua casa, quando você tem uma planta, ela é artificial. Para você ver como é que a gente está. Então, o domingo passado nós estudamos isso e nos foi um grande referencial aqui para a vida. Hoje eu quero tratar outro assunto. Gênesis 3. Hoje eu estou parecendo minha mãe. Minha mãe era daquela pessoa que chega assim, ela sempre esquecia o nome, né? Pega aquela coisa que está ali em cima daquele negócio. Isso, ela é desse jeito. Eu estou igual ela hoje. Gênesis 3, vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 6, comecemos a leitura do texto bíblico que diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente, a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Prossegue o texto, numa narrativa, mostrando este homem e essa mulher agora com vergonha de Deus, temendo falar com ele. Deus pergunta para o homem por que ele comeu, e ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Pergunta para a mulher, falou, foi a serpente que o Senhor criou. E com a serpente ele nem perguntou, já foi logo falando.
Essas histórias são cápsulas, como uma cápsula de um remédio, o remédio está dentro. A história é para ela ser fácil de ser lembrada e contada de geração em geração. Mas elas são cheias de símbolos. Quando esse texto foi escrito, é interessante. Esse texto começou a ser escrito lá ainda nos períodos de Salomão. Para você entender um pouquinho melhor esta época, esse período, peço que você ao longo da semana, se você não assistiu a esta mensagem, que você assista, tem lá no nosso site uma mensagem chamada assim, Sim e Não. Essa mensagem nós fazemos um estudo sobre Salomão e o seu reino, ela é de 16 de julho de 2017. Esta mensagem mostra como foi o governo de Salomão, só que mostra o outro lado desse governo. Um governo próspero, um governo rico, um governo moderno, alguém que simplesmente copiou o Egito, que era o que havia na época. Pegou o estilo de governo do Egito, trouxe para Israel, implementou, implantou, a capital ficou maravilhosa. Mas aí vem a conta para pagar. Como é que se paga essa riqueza toda? E ali nesse estudo você vai ver o quão difícil foi para o povo naquela época bancar aquela ostentação toda e aquela riqueza toda. Lá na capital era uma maravilha, nas terras do norte, uma pobreza e miséria, altos impostos. As mães tendo que parir o tempo todo, porque Salomão precisava de homens. Homens para o trabalho, homens para a corveia, que era um tipo de trabalho quase semi-escravo, que as pessoas trabalhavam para si, homens para a guerra, homens para os cuidados que ele precisava e das construções, homens para o plantio era feito por homens, e as mulheres têm que parir, têm que gerar filhos. Multiplicaram-se as dores de parto das mulheres. Então, multiplicaram-se as dores das mulheres também, ao verem seus filhos sendo simplesmente levados para construções pesadas, pedreiras, por exemplo. Se aqui no Brasil, em construção de estádios que nós vimos com toda a nossa tecnologia, nós vimos gente que morreu, imagina seus filhos, depois de 12 anos de idade, sendo levados para trabalhar numa pedreira. Dores, multiplicaram-se as dores das mulheres, foram as que mais sofreram nesse período. Estou me referindo principalmente aos pobres da região norte de Israel. Estude essa mensagem onde nós abrimos bastante esse leque. Mas estavam imitando o Egito. Afinal de contas, o Egito era o que havia. O Egito tinha sua cultura, o Egito era o país rico, o Egito era o país que ostentava. E então Salomão começa a copiar e importar o Egito para dentro de Israel. Importou, além de importar a própria filha do faraó, para ser uma de suas esposas, importou um modelo de governo, e havia algo interessante. O faraó, ele usava uma coroa, que no centro dessa coroa tinha o quê? Uma serpente, uma cobra. Ali era a fonte de todo discernimento e sabedoria. Para eles, o faraó era o grande conhecedor do bem, do mal, era o homem que julgava, e por ele ser filho dos deuses, o que ele falava não era questionado. Por isso Salomão quer, de alguma forma, imitar tudo isso para aumentar o seu poderio sobre a sua nação. Mas o povo tem sua forma de se manifestar contra isso. Numa delas, um escrito surge entre o povo, querendo mostrar algo para aquele povo. Antigamente não era assim. É isso que nós chamamos, que tudo que está nesse texto, ele é
etiológico. Eu vou te explicar essa palavra. Etiologia é o estudo ou ciência das causas. O que quer mostrar é o seguinte: tudo que está aqui nesse texto não é prescritivo, não é normativo, não é que é para ser assim. Quem está escrevendo o texto é um observador. E ele está tentando responder às perguntas que começam a aparecer no coração do povo. Por que as coisas são como são? Por que as mulheres estão sofrendo tanto? Por que as coisas estão dessa maneira aqui na nossa nação? A nossa nação era uma nação justa. A gente conhece, não estou falando o povo da época falando, no passado era diferente. Quando nós entramos na terra prometida, todo mundo tinha lá o seu terreno, todo mundo tinha o seu lugar de plantio, todo mundo vivia em fraternidade. As mulheres tinham muito mais valor naquele tempo do que tem hoje. Não havia essa corrida pelo ouro, essa corrida pelo enriquecimento. Não havia essa corrida pelo dinheiro. Parece que isso não era nem importante para nós, porque nós nem moeda tínhamos. Estou falando aqui como se fosse uma conversa do povo naquele tempo. E aí então os sábios do tempo, os líderes do povo, os líderes de coração, aqueles que tinham coração para Deus, começam a escrever essas coisas de modo etiológico. Não era para ser assim. O mundo não era para ser dessa maneira. Nossa nação hoje é injusta. Nossa nação hoje tem uma discrepância social enorme. Nossa nação perdeu a sua simplicidade. Tornaram-se luxuosos os grandes governantes e o povo era quem pagava por tudo isso. Era injustiça estabelecida na nação. Tinham deixado de ser um paraíso, um Éden, uma terra que mana leite e mel, para se tornar uma terra de escravos. Nós saímos do Egito porque a gente era escravo lá, para ser escravizado na nossa própria terra, para poder sustentar a riqueza do nosso governo. E então eles escrevem essas coisas que nós estamos lendo para dizer, não era para ser assim. Eles tentam responder perguntas, aquelas perguntas que passam até pela gente aqui. Por que uma criancinha inocente, que a gente vê um bebezinho tão lindo, na sua adultidade pode se tornar um crápula, alguém maldoso? Como assim? Não era para ser assim. E aí eles contam a história de um bebezinho que nasceu, na verdade 2 irmãozinhos, que brincavam juntos, mas quando cresceram, um teve inveja do outro e matou o outro. Por que a gente sente dor? Por que para viver é tão difícil viver? Por que nossas cidades estão hostis? Porque eles se lembram, peraí, no passado não era assim. Andávamos de vilarejo em vilarejo, cada vilarejo que chegávamos eram bem recebidos, porque nós entendíamos que todos éramos de uma só família. Mas hoje não. Porque as mulheres são abusadas. Isso não significa que é a situação ideal, nem que é a vontade de Deus que as coisas deveriam ser assim. Por isso, tudo isso que a gente está lendo deve ser lido como uma fábula etiológica. Está explicando onde surgiu. Para quê? Para que a gente tire lições e tenha um referencial de esperança. Olha, isso aqui já foi melhor. Isso aqui já foi um paraíso. Os casais estão aí brigando. No passado não era assim. Tinha um jeito de ser, de se viver. Hoje a gente tem medo de Deus. No passado não era assim. A ideia é, no princípio não era assim. O mundo não era para ser assim. A palavra princípio é muito forte. Para você ter uma ideia, a palavra princípio é a palavra Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio, ela é Gênesis. Ela significa a ideia, Gênesis traduzido já, né, do grego. No hebraico, no seu original, é Bereshit, que significa no cabeça.
no início de tudo, na origem, naquele ideal utópico. A palavra utópico não significa uma coisa que não existe, significa não lugar, é um ideal meu, não é realidade hoje, mas pode ser realidade. Utopia é minha esperança, eu tenho esperança de algo. Enquanto muitos de nós colocamos a esperança num futuro que a gente ainda não viu, eles estão dando aqui o seguinte: olha, não só nós podemos chegar lá no futuro, como no passado já vivemos isso, já experimentamos isso no passado. Aquelas pessoas estavam olhando para os seus dias e vendo algo. Por exemplo, hoje nós reclamamos muito com relação à opressão das mulheres. Mas nós estamos numa das épocas da história do mundo onde mais se fala do direito das mulheres. As mulheres estão tendo vez e voz. No passado, era extremamente patriarcalista, extremamente um mundo dominado pelos homens, e muitas vezes com o apoio da própria liderança religiosa, pois isso vaza em muitos escritos bíblicos, inclusive. Isso não significa que é a vontade de Deus. É interessante porque uma vez estão tratando com Jesus uma questão do divórcio, e falam assim, porque naquele tempo era tão machista, que se um homem encontrasse qualquer coisa que ele não gostasse na mulher dele, ele poderia dar a ela carta de divórcio. Qualquer coisa. Queimou arroz, não gostei, vai embora. Chegaram então para Jesus os fariseus e perguntaram: Moisés deu direito da gente dar carta de divórcio, e o senhor, o que o senhor diz? Jesus fala o quê? No princípio, não era assim. No princípio Deus criou homem e mulher, criou macho e fêmea. Jesus apela para uma coisa maior do que o Moisés. Jesus fala: pera um pouquinho, vocês estão entendendo errado. O projeto original de Deus é aquele lá atrás. E naquele projeto original de Deus, naquela simbologia que nos traz aqueles projetos, a mulher não foi criada debaixo dos pés do homem, da unha do dedinho do homem, ela foi criada do lado do homem. Não foi criada da cabeça para não pisar no homem, não foi criada no pé para não ser pisado pelo homem. Ela foi criada, a Bíblia, você usa a palavra costela, na verdade a ideia é dos lados. Do lado do homem foi tirado a mulher. É interessante, Jesus está falando, no princípio não era para ser assim, porque no princípio, na figura que a gente tem, o que aconteceu? Deus deu um sono profundo para o homem não viu a mulher ser produzida, o homem não mexeu nada para a mulher ser produzida, o homem não tem direito a nada dessa mulher, ela é independente dele, ela é criação de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Tem mais ainda nesse texto, porque naquele tempo os homens compravam as mulheres. A mulher era a propriedade do pai dela, e o homem que quisesse casar com ela, pagava para o pai, comprava a mulher, agora ela era dele. Por isso que o homem mandava na mulher e fazia o que queria, ela era uma propriedade dele, era isso. Ela era um objeto de uso dele. E Jesus está dizendo, no princípio não era assim, porque Adão não comprou Eva do pai dela. Ela foi feita tanto quanto ele foi feito. E se a gente entende que tudo que Deus foi criando melhor, cá entre nós, meu querido, vamos ter que admitir isso. Deus fez a mulher melhor do que o homem. Vamos ter que admitir isso. Porque nós não temos em nós a capacidade de parir. Não temos em nós a capacidade de gerar vida. Ah, mas sem um homem a mulher não faz nada. É verdade, aqui eu não estou pregando feminismo também. Feminismo é tão ruim quanto machismo. Tanto um quanto o outro é ruim. O que a Bíblia ensina é igualdade. Inclusive, nos tempos ali, nesse tempo, vamos voltar aqui para o tempo onde o texto foi escrito. O texto foi escrito na época de Salomão. Quer época pior para a mulher do que isso? Quantas mulheres esse cara tinha? 1000. Eu acho que esse número é simbólico. Ah, é verdade. É verdade. Para gastar um dia com cada um, ele passaria 3 anos e meio. Para. Mas cá entre nós, que coisa mais degradante do que um harém? Tem um monte de animal, fêmea, presa,
naquele lugar para servir o bem-estar de um homem que é ricaço. É injusto. É injusto. E aí, o que o texto bíblico escrito nesse tempo fala? Deus criou o quê? O homem e uma mulher, não foi Adão e Evas. Um homem, uma mulher. A mulher tirada do lado dele, para dizer, era igual. E o texto bíblico fala uma coisa que vai completamente contrária ao pensamento da época. No pensamento da época, então, se eu quero, então, vamos lá, eu teria que ter ido até o meu sogro ali, comprado a Magda, e eu tiro ela da família dele, e a trago para minha casa, e agora ela é propriedade minha, ela deixa a família dela, e passa a ser minha propriedade, e vem morar na minha casa, que a minha casa normalmente era na minha família. Você se lembra o texto bíblico que você já ouviu em tantos casamentos? Lembra comigo, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos voltar ao texto? Deixará, pois, quem? O homem. O texto bíblico falava exatamente o contrário. É o homem que vai sair da casa dele, que vai deixar a família dele, e vai se unir à sua mulher. Ah, meu querido, aqui já mudou a história. Não tem nada essa ideia da mulher ser um objeto do homem. Aliás, tem uma coisa na nossa sociedade que eu fico me perguntando, que eu brinco de vez em quando com alguns casais sobre isso. Por que a Magda teve que pegar o meu sobrenome e não eu pegar o sobrenome dela? Que machismo institucionalizado é esse na nossa sociedade de hoje? Qual é essa? Minha esposa sabe muito bem disso, eu faço questão de que ela use um dos sobrenomes de solteiro dela. Eu faço questão, qualquer e-mail dela que eu faço com o sobrenome de solteiro dela. Porque ela não é minha propriedade. Nós somos parceiros. Nós estamos juntos. Nós temos a mesma autoridade dentro de casa. Em casa não tem esse negócio assim, a mãe diz, mas o pai não manda mais do que a mãe. Nós temos que estar em acordo. Os dois têm que estar juntos. O tempo todo junto. Por isso nossos filhos não são esquizofrênicos. Eles entendem que somos os dois uma só carne. O que o texto está mostrando? Não era para ser assim. O mundo não era para ser desse jeito. Hoje, por exemplo, temos medo de Deus e nos escondemos dele. Mas não era para ser assim. O ser humano tinha um relacionamento com Deus, sem culpa e sem medo. Hoje o trabalho parece algo estafante. Parece algo ruim. Trabalha para sobreviver. Você se sente abusado. Você não está realizando os seus sonhos, está realizando o sonho do teu patrão. Mas o trabalho não tem sido hoje para realizar algo que lhe dê prazer, mas o que o texto bíblico está mostrando. Mas no princípio não era assim. O jardim era deles. Eles cuidavam daquilo que era deles. As coisas são assim, mas não era para serem assim. Por que nós então perdemos esse nosso Éden? O texto também mostra. O mal e o bem estão diante de nós. E Deus não tem culpa nenhuma disso. É interessante que nesse texto, quando mostra o mal acontecendo, Deus está fora do cenário, Deus não foi procurado, e um detalhe, as orientações dele não foram seguidas. O que o texto está nos dizendo é muito claro. Segue a orientação de Deus e você vai ter vida. Segue a orientação do mal e você vai ter o quê? Tudo isso que você teve, morte. Deuteronômio 30, de 15 a 20, e eu pego apenas alguns versículos, o 15, o 19 e o 20, mas você lê o texto inteiro depois, diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Percebe que esse texto também está te oferecendo duas árvores? Uma da vida, a outra do conhecimento do bem e do mal. Ele está dizendo o que você vai comer na tua vida. Eu estou colocando diante de você vida e prosperidade aqui.
E aí ele fala, nos versículos seguintes que eu pulo aqui, ele fala: se você ouvir minha voz, se você andar nos meus mandamentos, se você me seguir, você vai ter essa vida e prosperidade. Mas se você não ouvir, você vai ter morte e destruição. Versículo 19 diz: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Interessante que sempre a Bíblia mostra isso. As decisões que você tomar na sua vida vai afetar o futuro dos seus filhos. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Anda com Deus, fala com Ele, obedeça os princípios, os mandamentos da palavra, ande segundo as Escrituras te orientam, e você vai ter vida. As escolhas que nós fazemos na vida são responsabilidades nossas, não são de Deus. Tentar explicar porque algo deu errado na vida é tentar explicar o inexplicável. As coisas dão errado simplesmente porque erramos, a gente desobedece. A gente faz do nosso jeito. A gente pode notar aquela chamado peso na consciência. Você fala: agora eu sabia que eu estava errado, sabia por que fez, mas eu fiz. O que eu vou fazer? Vai lá e conserta. Vai lá e conserta. Então o que a Bíblia vai mostrando é o seguinte: meu querido, quer voltar a experimentar o Éden na tua vida, o melhor Deus na sua vida, o jardim da tua vida? Querido, vai lá consertar. Se acerta com quem tem que se acertar. Falou palavra que machucou alguém, vai lá, pede perdão, volta atrás, se arrepende. Deus muda a história. A lição que eu quero trazer hoje para vocês é como aquela de um dos poetas da nossa MPB, que falando da vida, ele diz assim: ah, meu Deus, eu sei, que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita que a vida é bonita. É bonita, é bonita. Gonzaguinha. Algumas lições para nós entendermos melhor quando as coisas dão erradas na nossa vida. 3 lições rápidas aqui para nós. Primeiro, por que, uma pergunta, por que as coisas dão errado na vida da gente? Algumas vezes, como o texto bíblico ensinou aqui, foi por erro nosso. Não ouvimos Deus e fizemos coisas que não devíamos fazer. Quando lembramos da serpente lá do Éden, a gente lembra da palavra tentação. E quando você lembra da palavra tentação, não te passa pela mente uma coisa que Jesus ensinou numa oração? Lembra disso? Vamos falar junto esse texto bíblico. Lucas capítulo 11, versículo 4. Vamos falar juntos? E não nos deixe cair em tentação. O que esse texto Jesus está ensinando? Jesus está falando: ora para Deus e pede: Deus, não me deixe errar. Pecado é errar o alvo. Não me deixe errar. Fala comigo, não te ouvi, grita. Eu estou insistindo, tranca a porta. Faz qualquer coisa. Põe uma mula para falar na minha frente, quando diz que o profeta. Faz qualquer coisa, mas não me deixe errar. Se você tiver esse coração para Deus, Ele vai orientar os teus caminhos. Porque quando a gente erra, quando a gente é soberbo, a gente acha que sabe tudo. Eu decidi, eu faço, e Deus fica de fora. Quando a gente dá ouvido às serpentes desse mundo, ficamos copiando projetos que não é o projeto de Deus para nós, porque achamos que é mais rico, que é mais bonito, e aí imitamos os projetos da serpente, e as coisas dão erradas na vida da gente. Então, o que fazer? Tem algo na Bíblia chamado arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude. É chegar para Deus e falar: Deus, fiz burrada, errei, concordo com o Senhor, estou errado. Vou para onde agora? Sabe quando você erra o caminho? Sabe aquela história
você está orientando alguém que está dirigindo, e você fala, então, ó, entra aqui, aí a pessoa entra, aí você fala, ih, não era aqui. O que você faz nessa hora? Chega a pessoa e fala, agora dirige você, eu sei lá o que a gente vai fazer. Mas existe um negocinho lindo hoje chamado GPS. Não é legal? Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu usei GPS na minha vida, eu estava dirigindo lá nos Estados Unidos, não conhecia esse troço, esse negócio, achava o máximo, né? E então estava dirigindo e fui de um lugar ali de Los Angeles até lá Hollywood, um outro lugar longe, e um outro bairro, e eu não conhecia nada naquele lugar, dirigindo, e daqui a pouco estava assim, né? Pegue a faixa da direita, e não estava dando porque ela estava interditada. E daqui a pouco, vire à direita, né? E não dava para virar, tinham policiais que tamparam a pista. E eu, não dá para entrar. Vire à direita. E eu, não dá para entrar. Quase que o GPS virou para mim, seu idiota, era para você virar à direita. Na verdade, depois que eu passei aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu, não conheço nada aqui, para onde? Eu estava numa autoestrada, para onde eu vou? Apareceu lá, recalculando o seu caminho. Eu falei, que linda. E é interessante, me levou para o mesmo lugar, pelo caminho mais rápido, então, agora possível. Deus faz isso com a vida da gente. Quando você erra, meu irmão, e se arrepende, Deus faz assim, recalculando o seu caminho. E Ele ainda vai te levar para o mesmo lugar, para o caminho mais rápido possível. Deus faz isso com a vida da gente. Mas tem que ter um coração aberto para Deus. Eu não estou dizendo que você pode viver sua vida de qualquer jeito, que tudo vai dar certo. E o que eu estou dizendo é que pessoas que têm um coração sincero diante de Deus vão encontrar o quê? Misericórdia em tempo de necessidade. Hebreus 4,16 diz assim, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude num momento de necessidade. É isso. Vai diante do trono de Deus, pede para Ele, que Ele vai te dar graça na hora que realmente você precisar. Então, meu querido, a culpa não vai te fazer bem algum. Livre-se da culpa. Um passo para nós experimentarmos o Éden na nossa vida é a gente se livrar de toda a culpa. E a maneira de se livrar da culpa é, chega para Deus e fala, errei, me perdoa, corrige o meu caminho, traça de novo a minha rota. Você errou, meu amigo, vai lá e pede perdão, restitua o que você fez, conserte, retire palavras que você lançou, depois vai, vive a sua vida sem culpa, sem pecado, sem erro, viva o melhor de Deus na sua vida, amém? Isso eu te falei quando a gente erra. Agora, segundo, o que fazer quando somos a vítima? Porque às vezes nós estamos num buraco, porque não foi a gente que errou, alguém errou pela gente. Como eu estou falando muito aqui de como há a desvalorização da mulher nos nossos dias, vamos pegar um caso de separação e divórcio que o marido simplesmente te abandonou e te deixou na pendura, com os filhos inclusive para cuidar. E aí? A vida é uma caixinha de surpresa. Nem sempre nós entendemos porque algumas coisas acontecem conosco. Algumas, como nós já vimos, nós somos a causa. Aí a gente até entende. Mas e outras que nós somos vítima? Livro das Lamentações, capítulo 5, versículo 7, diz assim, nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. É aquela história, meu pai fez burrada, perdeu tudo na vida, foi para a miséria e eu nasci na miséria. E aí? Talvez alguns de vocês estão pensando assim, né? Meu Deus do céu, meus avós moravam lá na Itália, na Espanha, Portugal, lugar que você quer passar as férias, largaram tudo, vieram aqui para o Brasil e te deixaram aqui, Osasco, Carapicuíba, Itapevi. Né? Só não podia ter voltado para lá. Querido, algumas coisas são surpresas para a vida da gente. Talvez um amigo que você pensou que seria seu amigo por anos, não é mais. Alguém que você contava muito, mudou, foi para outro país, já não é mais aquela pessoa próxima de você. Ou no trabalho tudo ia bem, o ambiente era legal, mas agora não é mais o mesmo. Quando você entrou naquela empresa, era muito jóia, hoje está aquele clima pesado, não está legal.
Você mudou de casa, foi morar no lugar que você sempre quis, Deus respondeu orações, coisa maravilhosa, glória a Deus, tal, mas passado algum tempo, muda uns vizinhos chatos, começa a te perturbar, não é mais o lugar começa a ficar perigoso. Eu percebi algumas vezes o seguinte, queridos, algumas vezes o desconforto faz parte de um sinal de Deus na vida da gente. A gente precisa começar a observar melhor os sinais. Às vezes Deus nos deixa desconfortáveis no agora, para que a gente possa experimentar algo melhor mais tarde. Se aquele lugar ou aquela situação, por exemplo, pega uma do seu passado, não se tornasse desconfortável, hoje você não estaria nesse mesmo lugar da sua vida de hoje. Em Atos 8, de 1 a 5, conta uma história da igreja. A igreja em Jerusalém estava aquela maravilha, lembra? E perseverava na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. O povo comia um na casa do outro, aquela coisa linda e maravilhosa. 5, 6 anos de igreja desse jeito. Aí uma perseguição acontece. O povo tem que fugir correndo. Agora, essa perseguição parece ser algo assim, né? Ruim, satânico, muito ruim, acabando com aquela beleza toda. Mas, queridos, outros lugares precisariam ouvir da palavra de Deus. E se aquela perseguição não acontecesse, ninguém sairia de lá, o evangelho não seria espalhado e a gente não estaria aqui hoje. Conta a história, por exemplo, do Filipe, que saiu por causa da perseguição, mas ele foi em Samaria, pregou e um monte de gente se converteu. E aí um outro povo, fugindo da perseguição, passaram em Antioquia, pregaram o evangelho, um monte de gente se converteu, surge a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, a base missionária de todo o primeiro momento do ministério de Paulo. Olha quanta coisa aconteceu por causa da perseguição. A perseguição cumpriu o seu propósito. Deus não podia acabar com aquela perseguição da noite, podia? Claro que podia. Ele não fechou a boca do leão, lá no caso de Daniel. Ele não poderia simplesmente falar, para tudo, deixa o meu povo quieto. Ele podia, mas não fez, porque ele entendeu, ele estava vendo coisas que a gente não vê. Tem determinados sofrimentos na vida da gente que a gente está reclamando com Deus. Deus, mas por que isso? Para te desacomodar. Porque se eu te dou tudo bom e de mão beijada, você fica acomodado no seu lugar, fica numa zona de conforto. Eu estou querendo te levar para um lugar, você ainda não está me entendendo. Eu estou querendo te levar para uma nova experiência, você não está entendendo. Eu estou te querendo mexer na tua área profissional, você não está entendendo. Então, algumas vezes Deus mesmo fecha algumas portas para a gente. Às vezes a gente vê uma porta fechada, o diabo fechou a porta. A Bíblia diz que quem tem a chave que abre e fecha a porta é Jesus, meu querido. Às vezes é Deus que faz isso. A gente não gosta, a gente não concorda, a gente não entende. Mas Deus, olhando lá de cima, sabe uma coisa: é mais importante o nosso destino do que o nosso conforto momentâneo. Então há momentos que Deus vai chacoalhar a nossa árvore para a gente sair do ninho. Tem momentos difíceis na vida da gente, todo mundo enfrenta. Quando vem, serve para nos desinstalar de onde nós estamos, para nos movermos para um outro movimento. Quando inesperadamente você perde um emprego, por exemplo, ou quando, vamos lá, tragédia, você perdeu um ente querido, tudo vai mudar na tua vida. Ou quando as finanças ou negócios não vão bem, quando um romance se desfaz, quando uma amizade se desfaz, isso se torna esses momentos de instabilidade para nos levar para um outro lugar. É como, vamos lá, um monte de gente que já experimentou isso, quando termina um namoro, um noivado, ou um relacionamento que durou muito tempo, meu Deus do céu, fica um buraco na agenda, porque tudo que você fazia envolvia aquela pessoa, tudo era em torno daquela pessoa. Aí aquele romance se desfaz, fica aquele buraco, aquele vazio. O que você tem que fazer? Reinventar a vida, reinventar a vida. É como a família mais velha, por exemplo, cujos filhos casaram e saiu de casa, a chamada síndrome do ninho vazio. Na nossa geração, é diferente hoje, mas na geração dos nossos avós e bisavós, as pessoas casavam muito cedo. O homem perto dos 20 anos estava casando, mulher casava antes da maioridade. Não é à toa que tinham logo filho, quando chegava lá nos 40 anos de idade, todos os filhos já estavam casados. Por isso a expressão, a vida começa aos 40. Porque aí eles têm maturidade, está só os dois, os filhos casados, levou esse tempo todo para amadurecer a sua vida financeira, agora a vida começa. É uma nova experiência. Tinha que se reinventar agora na maturidade. Queridos, guarda isso. Quando estamos muito acomodados, podemos estragar a nossa vida e perdermos o nosso destino. Destino que eu estou falando não é predestinado, não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que você vai no seu destino de qualquer jeito. Não. Depende de você, das suas decisões, do seu alvo da sua vida. É isso que eu estou chamando de destino. Por isso, ao longo da nossa vida, algumas perdas são necessárias para nos desacomodarem. Aí Deus vai usar essas perdas naturais
Elas acontecem com todo mundo. Deus não é o causador dela, mas certamente Ele as usa. A perda, a traição, a perseguição, o engano, todas essas coisas acontecem na vida da gente que nos forçam a mudar. A partir dali a gente tem que mudar o estilo de vida. Então a gente pega e retrabalha a vida. Nós já vimos aqui o que fazer quando somos vítima, o que fazer quando nós erramos, o que fazer outra coisa quando nós somos vítimas. Agora o terceiro e último, alguns problemas que você enfrenta são a única forma de fazer você mudar. Nota, nem toda porta fechada na nossa vida é uma coisa ruim. Cada pessoa que se afasta de você não é um grande erro. Deus sabe que a gente não iria adiante sem um empurrão. Porque quando tudo está bem, estamos confortáveis, nós não queremos nos esforçar, ligamos o piloto automático na vida e deixa a vida me levar e a vida leva eu. Errado. Nós nos acomodamos, não procuramos novos amigos, não esforçamos para desenvolver nossas habilidades, deixamos de contribuir para o mundo com algo melhor, mas Deus sabe o potencial que você tem, e às vezes precisa vir sobre a sua vida aquelas forças que nos esticam, que nos fazem crescer. Toda dificuldade que você passa, cada contratempo, pessoas que te fizeram mal, isso não era para parar você, era para te empurrar, para te fazer mais forte ainda. Você não estaria apto para experiências maiores na sua vida se você não passasse por algumas situações chatas que você passou. Guarda isso que eu vou te falar, é Deus quem fecha algumas portas para que a gente não entre. Então, para de ficar azedo pelo que não deu certo. Irmãos, eu confesso para vocês, amo minha vida, amo o jeito que eu estou, gosto do ministério, gosto do que eu faço, mas eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse alguns problemas na minha vida e algumas portas que Deus fechou na minha vida. Meus problemas e as minhas dificuldades me trouxeram até aqui. Elas são necessárias. Nós não estaríamos hoje onde estamos se não fossem os problemas. É importante a gente saber disso. Quando a gente vê, por exemplo, aqui a Carisma e parece ser um lugar que deu certo, né? Puxa, um monte de gente, que clima gostoso. Eu cheguei aqui hoje, tem um clima gostoso nesse lugar, não é? É gostoso. Um monte de gente passando, acontecendo, vidas, histórias, cada narrativa durante a semana que tem, cada coisa que acontece nas nossas reuniões, cada detalhe é tão gostoso. Então, quando alguém vê uma coisa como essa, fala, puxa, é isso aí, deve ter tido assim uma grande visão, grandes estratégias, tudo extremamente planejado e organizado. Só que não, querido, nada. Não é verdade. Muita coisa nós crescemos na vida porque Deus empurrou. Nós somos empurrados através de adversidade, de problema dos outros, de frustração. Na minha vida eu cresci até com um problema que eu mesmo causei. Eu que errei, daí? Deus pegou e usou aquilo para o meu próprio bem. Então, desafio, perda, decisões certas, decisões erradas. Em todos esses momentos, eu tenho uma palavra que aconteceu comigo e acontece também com você. Deus nunca me abandonou. Ele sempre estava lá. Quando eu peguei da árvore errada, comi do fruto errado, ele veio passear no jardim, me chamou pelo nome e perguntou, cadê você? Foi isso que ele fez com Adão, é isso que ele faz comigo, é isso que ele faz com você. Ele quer consertar o caminho. É isso que Deus quer fazer com a gente. Acredita nisso. Essa é a história. Último texto, lê em pé comigo, fica em pé comigo, último texto. 1 Samuel 7, versículo 12, vamos falar juntos esse texto? Fala bem alto comigo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Ao nosso Deus, que tem cuidado da gente, que é maravilhoso, a Ele.
Meu irmão, minha irmã, você que está passando problema na sua vida e mudanças na sua vida, eu quero falar diretamente com você. Esses problemas não são para parar você, mas são para te empurrar, para te amadurecer, para deixar você uma pessoa mais saudável, mais forte, mais sábio ainda. É isso que Deus quer fazer com você. O seu problema é para te empurrar para o teu destino. Quando uma mulher grávida sente dores, as dores não são gostosas, são horríveis, são terríveis. Mas o que está anunciando? Que tem uma coisa nova surgindo, um nascimento está para acontecer. As dores na vida da gente são sinais de que tem algo nascendo. Você está passando por dor, tem coisa nova vindo aí. As coisas são dolorosas, a gente não gosta dela, mas são necessárias, entenda aqui, para empurrar a criança para o seu nascimento. Deus, diversas vezes, vai ter que empurrar a gente através dessa maneira. É incômodo, algumas vezes é difícil, mas é o único jeito de algumas coisas vir à tona, porque a gente é acomodado. Então, querido, será que você não percebe que quando você está se sentindo pequeno num lugar, o negócio está te apertando de todos os lados, a situação está desconfortável, você não percebe que Deus está te empurrando para alguma coisa mais nova na tua vida? Então, não fica assim encarando, sabe? Você fala, lá no meu trabalho tem um chefe chato, está me perturbando, o cara está me forçando algo. Eu te pergunto, é um Judas na tua vida? É um Judas, é um traidor? Pois é, Judas levou Jesus exatamente para o centro da vontade de Deus da vida dele. É isso. Essas pessoas não vão levar você para longe de Deus. Até Deus pode usar essas pessoas para te empurrar para onde você deveria estar. Talvez alguns deles, meio ranzinza, chato, pode até achar que estão te jogando para baixo. Mas na verdade, meu querido, estão te empurrando para cima, para o lugar onde você deveria estar. Então, confie em Deus, confie em Deus. Errou, pede perdão e acerta. Foi vítima, busca Deus, tenta entender os sentidos, tenta entender a ordem das coisas, se sintonize com Deus, obedeça os mandamentos, segue seus caminhos, Ele vai reprogramar a tua vida, vai te levar para o mesmo lugar, para o lugar onde você deveria ir. Ele vai cuidar de você. E quando uma porta fecha, não fica ranzinza, não fica reclamando porque fechou. Fala, Deus, tudo bem. O Senhor tem algo que eu não estou vendo. O Senhor tem coisas que eu ainda não enxerguei. Mas eu confio no teu amor por mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Amém, amém. Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Põe tua mão no teu coração, quero orar com você. Senhor, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração. Guarda o nosso Éden. Guarda aquele lugar onde a gente ouve todos os dias. Aquele lugar onde o Senhor passeia e fala conosco. Não deixe que a gente ouça as vozes tentadoras desse mundo, tentando nos desviar do teu projeto inicial para a gente, do teu projeto para a nossa vida. Nós queremos cumprir o teu projeto na nossa vida, Senhor. Não queremos perder este melhor do Senhor para nós. Em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor nos guie, que a boa mão do Senhor nos guarde, que a boa mão do Senhor nos abençoe e oriente o nosso caminho. Te entregamos a nossa vida, confiando que o Senhor tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus falou com você? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.